Seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa segunda parte da minha análise, da minha reflexão, na verdade, sobre essa teoria incrível que é a teoria dos sistemas familiares internos. Se você chegou agora e você não viu a primeira parte, eu vou te sugerir clicar aqui no link que eu vou deixar para você se inteirar do que eu estou falando, da estrutura e dos conceitos, porque é uma teoria que vale muito a pena. Esse livro é um dos meus livros favoritos dentro da área da psicologia e eu acho que ele pode te ajudar muito a transformar e evoluir essas partes que o autor acredita que vivem dentro da nossa coletividade psíquica. Se você gosta desse tipo de assunto, se prepara porque a gente vai aprofundar ainda mais hoje. Eu sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, crescer e viver melhor pela leitura. Se você viu a primeira parte do vídeo onde eu analiso essa teoria, você sabe o quanto eu admiro ela. Tanto pela procedência, porque a gente pode ver os efeitos, a gente pode analisar esses fenômenos no dia a dia, quanto pela nossa capacidade de autonomia. É claro que eu estou sugerindo que você procure um terapeuta capacitado para te ajudar, mas ao mesmo tempo eu reconheço que lendo essa literatura do Richard Schwartz, você vai desenvolver capacidades com exercícios muito práticos de lidar com o seu emocional. Lembrando de novo, procure um bom terapeuta. Se na primeira parte eu mapeei o conceito da teoria e essas subpersonalidades que o autor chama de partes, nessa segunda eu vou falar como é que se parece quando você passa a estar mais presente e essas partes passam a estar orquestradas pelo seu self. Então a gente vai falar um pouco mais de como que a saúde se parece. Mas antes disso, para não cair de paraquedas aí no seu tempo, eu vou fazer uma breve recapitulação. Como eu falei anteriormente, essa é uma teoria muito centrada nas distorções de percepção que são geradas por experiências traumáticas que a gente vive. Ou seja, por uma questão de economia de energia, o cérebro vai agrupando essas experiências em clusters, em grandes centros de experiência, memória e tal, e esses centros eles vão acabar gerando percepções e comportamentos que o Richard Schwartz vai chamar de subpersonalidades ou partes. E aí a gente fala um pouco das partes que são basicamente o exilado, que é aquela sua parte que foi machucada, ferida por algum evento traumático e ela está exilada para que isso não aconteça de novo e ela acaba tendo pouco acesso a você no seu dia a dia. O gerente, que é esse agente ocupado em proteger essa parte, criando histórias sobre o mundo real que muitas vezes são distorcidas e regras para que você se proteja, só que ao mesmo tempo essas regras e histórias elas estão obsoletas e muitas vezes elas estão impedindo o seu desenvolvimento pessoal e fatalmente o que pode acontecer é incorrer em mais sofrimento justamente porque o manejo está ruim e está obsoleto. E quando esse sofrimento novo acontece e o gerente não dá conta, entra em cena a terceira parte, que são os bombeiros. O que são os bombeiros? Ora, se o gerente está ali constantemente trabalhando as regras muito justas, muito rígidas de como você deveria ser, para que você não sofra, e acontece alguma coisa fora do controle dos gerentes, os bombeiros vão entrar com soluções mais drásticas, mais primitivas, do tipo compulsão por substâncias, ou por comida, ou por compras, para distrair você daquele sofrimento que o seu exilado pode estar transmitindo por conta de uma experiência familiar. Parece tudo muito abstrato, mas resumindo, o que eu quero dizer aqui é: o mundo vai trazer experiências, a nossa mente vai compartimentar elas, ela vai criar mecanismos de proteção com partes e subpartes que vão estar tentando nos proteger, só que se a gente não liderar essas partes, elas acabam liderando a nossa vida, nos autossabotando, gerando muito sofrimento para a gente e para as pessoas à nossa volta. E como o próprio livro diz, quem vai cuidar disso, quem vai tocar essa responsabilização por todas essas partes na direção de uma saúde, o autor diz que é o self. Quem que é o self aqui, né? Primeiro de tudo, ele não é uma parte como as demais. Ele é um núcleo da nossa personalidade, né? Ele é quem somos, e aí eu gosto de pensar o self como se fosse o piloto de uma embarcação, um capitão do navio, a pessoa que está responsável tanto por dar direcionamento para onde a gente está indo, quanto por coordenar as pessoas em volta, né? A tripulação, no caso, as partes. E daí você pode me perguntar, por exemplo, assim, beleza, já entendi essa questão das partes, já sei que a saúde vem de um self que esteja liderando essas partes. Como é que a gente faz isso? Como é que isso se parece no mundo real? E é aqui que a gente vai desempacotar o assunto de hoje. Vamos entrar um pouco nesse raciocínio. O primeiro ponto aí é que um caminho para você ter um self, entre aspas, liderando as suas partes, e você vai me ver usando os termos do autor, porque eu estou trabalhando com os conceitos dele, é a curiosidade. Por que a curiosidade? Porque os gerentes, eles tendem a ser dogmáticos. Se você sofreu alguma coisa no passado que envolva, por exemplo, confiar nos outros, você nunca mais vai confiar nos outros e isso vai gerar um monte de danos para você até que você aprenda a confiar nos outros. Então você precisa quebrar aquele dogma. Quem vai quebrar esse dogma?
o self. E qual é a ferramenta que ele vai usar para isso? A curiosidade. A curiosidade, como o próprio Richard fala no texto, ela é o coração do sistema familiar interno. Primeiro, porque ela abre espaço para a gente ser capaz de ouvir as partes e entender por que elas estão sofrendo, em qual tarefa elas estão imbuídas, como elas estão cansadas de desempenhar essa tarefa e como é que você poderia ajudá-las, beleza? É um papel empático aí de escuta, mas também para você se desprender delas. Por quê? Muitas vezes, quando a gente está identificado com a parte, suponha, não confio nos outros porque sofri no passado e ninguém é confiável, a gente não entende que o ninguém é confiável é uma história que a parte está nos contando e que não é nós. Eu gosto de dizer que é como se fosse uma roupa, mas não é a pele. E a gente está confundindo roupa com pele. E aqui, esse papel da curiosidade é o de ir fazendo pequenos testes e estar aberto para a realidade e para mudanças de comportamento, para você começar a entender o que pertence a essa sua parte que está tentando te defender e o que é realmente você mesmo e como é que você quer e precisa proceder a partir daí. Eu trouxe alguns trechos do livro aqui para te mostrar quão interessante eles são, e eu vou fazer como sempre, eu vou ler o trecho e depois eu vou desempacotar o raciocínio para a gente. Vamos lá para o primeiro trecho. Soluções para problemas antigos surgem frequentemente do pensamento lateral ou fora da caixa, o que não é possível quando estamos dominados por partes cheias de regras. E aqui eu volto no ponto que eu estava mencionando ainda agora. Vamos usar um outro exemplo agora. Suponha que você aprende que se não tiver controle sobre a situação, e esse é o meu caso, eu já fui essa pessoa, se você não tiver controle sobre a situação, você vai sofrer de alguma forma. Alguém vai te tratar mal, vai te oprimir, vai te trapacear, vai fazer alguma coisa, vai te gerar sofrimento, beleza? O que você vai fazer? Você vai passar a controlar todas as áreas da sua vida. Então você vai querer exercer controle no trabalho, querer exercer controle no relacionamento, querer exercer controle nos seus projetos, e uma consequência natural disso, pela complexidade que o mundo tem, é que não é para ter controle sobre tudo. Primeiro, tem muitas coisas que você não tem o controle está na mão do outro, suponha, por exemplo, uma figura hierárquica maior no seu trabalho, mas tem muitas coisas que não estão no controle de ninguém, que na verdade é a vida quem controla, que é o tempo das coisas, as oportunidades que vão aparecer, os resultados dos seus esforços. E aí uma consequência natural disso é você vai ter um embate entre essa parte sua, que não é você, mas está tentando te defender, tentando controlar o mundo, e o mundo não se deixando controlar. Qual é o corolário disso? Sofrimento. Sofrimento para você e sofrimento para as pessoas à sua volta. Então eu estou só mostrando que essas partes que acabam nos dominando, elas, no caso específico do gerente, ela acaba criando regras que você vai estar sujeito e você vai estar sofrendo. E se você não for capaz de contestar esse processo, usar sua curiosidade para pensar formas alternativas, você vai continuar em ciclos de sofrimento sem perceber, acreditando que isso é destino, que a vida está te perseguindo e tal. Ainda dentro desse quesito da curiosidade, um outro ponto importante é você trabalhar a sua escuta. Trabalhar a escuta já é importante quando você tem que escutar partes de um conflito, ou quando você é parte de um conflito no mundo externo, que inclusive é daí que vem a formação do Schwartz antes dele desenvolver a teoria dele. Ele era um terapeuta de família e lidava com conflito diariamente. Falando ainda do mundo externo, quando você começa a escutar o outro, a contraparte, seja você como mediador ou como contraparte de um conflito, você começa a entender melhor o posicionamento daquela pessoa, entender que eventualmente aquela pessoa está fazendo coisas presumindo que você está fazendo outras, então tem uma teoria da mente rolando ali, e que muitas vezes esse paradigma que ela está usando para agir não bate com a realidade, que também é um outro problema. Então essa escuta ela vai esclarecendo um monte de coisas e como consequência ela vai gerando confiança. A outra parte, né, a pessoa com quem você está conversando, passa a confiar mais em você e baixar a guarda. Melhor dos casos, a gente sabe que não é sempre assim que acontece, mas se der tudo certo, é isso que acontece. O mesmo se aplica às nossas partes internas. Então, se, por exemplo, você tem uma parte que quer controlar tudo e você só fica combatendo ela dizendo assim, você não vai me controlar, você não vai controlar tudo, etc., você não cala a parte e você não anula a parte. Ela vai continuar ali, você apenas cria um conflito interno típico dos conflitos externos que a gente já tem. Ao passo que se você passa a escutar essa parte, tentar entender, e esse é o papel do terapeuta, te ajudar a escutar as partes, né? Se você passa a tentar entender o que ela está tentando dizer, eventualmente você vai saber que lá no passado você teve um problema por falta de controle, você precisava ter tido controle, ou precisava ter tido controle em alguma situação e não teve. Você vai entender que aquilo não faz parte do seu presente, né, atualmente, não é aquilo que está acontecendo agora. E você vai entender que você tem a chance de se desconectar desse comportamento. Eu vou dar um exemplo para você aqui, prático, né? Eu pedi permissão para um amigo meu para trazer esse exemplo,
tem um amigo, e a gente tinha combinado de eventualmente jantar, eu tinha falado para ele assim, vou jantar tal horário, em tal lugar. Você pode ir? E ele estava voltando de viagem. E ele falou, vou ver se dá, tô voltando de viagem e tal. E a gente sabe que voltar de viagem envolve aeroporto, táxi, Uber, etc, etc, até você chegar no lugar. Pode ser que você não chegue, né, no horário previsto. E a gente tinha combinado, 6 horas, se já eram 7 e pouco, eu tava morrendo de fome, eu mandei uma mensagem falando, eu vou comer e te espero para te acompanhar enquanto você estiver comendo. E ele se exaltou, ele se descontrolou aí nesse processo, né? Ficou irritado e tal, me mandou um monte de mensagem. Eu entendi que tinha alguma coisa errada, porque ele não é tipicamente assim. E falei, quando você chegar aqui a gente conversa, mas né, eu não tive condições de te esperar tanto assim. Quando ele já chegou mais pacífico e falou, cara, me desculpa, porque na verdade, quando eu era criança, o meu pai, em vez de me falar que estava saindo, e que me daria uma carona para a escola, ele falava que tal horário ele ia sair e sumia. E se eu não tivesse atento quando ele batesse a porta e fosse correndo atrás do carro, eu perdia minha carona. Então, desde então, eu fico muito grilado, muito nervoso com esse assunto tempo, se a pessoa sai antes de mim, se ela resolve as coisas antes de mim e tal. Consegue perceber que um fenômeno lá do passado, que a pessoa viveu, forjou alguém que está defendendo ela de uma coisa que está lá no passado, só que isso está reverberando no presente, nas relações atuais? É mais ou menos disso que a gente está falando aqui. Muito bem, eu falei sobre a gente saber escutar as partes. Agora eu vou falar sobre a gente saber se desconectar das partes, que o Schwartz chama no livro dele de desmesclar em inglês. Tem um termo em inglês para isso. Ele propõe um exercício lá que eu já fiz algumas vezes. Eu sugiro você fazer esse exercício, ele é muito simples, não precisa de acompanhamento terapêutico, você pode fazer sozinho. Como é que é esse exercício? Eu faço assim, eu vou dar uma caminhada em algum lugar. E por quê? Porque é sem tela, sem distração, só eu e os meus pensamentos. E aí eu vou olhando para o tipo de pensamento que eu estou tendo. Vamos supor, estou com fome, tenho que entregar trabalho tal, não li tal livro, tenho que produzir um capítulo, né, uma crônica ou um episódio. Para cada pensamento desse que vem, eu falo assim, volta. Aí, ou eu falo assim, se afaste, que é como se eu estivesse olhando assim, a pessoa que quer produzir o capítulo, ela está focada num resultado. A pessoa que está com medo de não comer no horário certo, ela está com medo de um problema. Então é como se fosse cada parte trazendo uma mensagem, né, para eu tomar uma decisão, e eu tô devolvendo ela, tô falando, não quero agora não, então você fala assim, volta, vai falando para cada uma. Aí vamos supor assim, não respondi aquele e-mail, aquela pessoa ficou com raiva de mim, volta. Vou chegar atrasado em casa e vou perder o tempo de, comer com a minha esposa, volta. Então você vai devolvendo para as partes os temas dela. O que você vai perceber ao final disso é que você vai sentir que vai baixar a sua atenção porque você vai se desidentificar com as demandas das partes. E muitas vezes as demandas das partes não são reais. E o outro ponto não é nosso papel nos mesclarmos e atender todas as demandas das partes o tempo todo. E por último, quando você faz isso, você vê quem realmente é você, o que você quer realmente tomar de decisão concreta, como é que você quer se sentir com relação às coisas que estão acontecendo à sua volta. Então eu acho esse exercício muito útil para você separar o joio do trigo e passar a ter um pouco mais de comando nesses inputs internos, esses direcionamentos internos que eles surgem organicamente na nossa mente. Então, resumindo a história antes da gente ir para a segunda parte desse vídeo. Com a ajuda dessa terapia, da leitura, dos exercícios, enfim, do sistema de uma maneira geral, vai se desenvolver no indivíduo mais presença, mais capacidade de negociação com essas partes internas e liderança. Então, o indivíduo vai parar de estar à mercê dos reflexos, né, das reações de fígado das partes, que elas têm o interesse de nos defender de coisas fantasmas, né, ilusórias que não estão acontecendo agora, e vai passar a contar com essas partes, com os talentos e capacidades delas. Vou dar um exemplo rápido aqui. Uma pessoa que consegue se libertar da compulsão por controle pode se tornar uma excelente gestora, pode se tornar uma excelente analítica, uma excelente mediadora, você entende? Uma excelente planejadora. Isso não quer dizer que ela vai eliminar a parte dela que tinha alguma compulsão por controle, e sim que ela vai ser realocada. E outras vantagens aí. Você, quando começa a suspender os seus julgamentos, você para de se identificar com preconceitos, com regras que estão muito rígidas aí dentro, e você começa a desenvolver a identidade de quem você realmente é. Muitas vezes mais ampla, mais capaz, que floresce mais, faz mais bem para você e mais bem para os outros. E daí, agora que a gente teve todo esse entendimento, para fechar o vídeo, eu vou ler um último trecho muito bom, né, do livro, e vou falar um pouco das características do self quando ele está liderando. Quando você está com uma vida sendo liderada pelo seu self e as partes estão te ajudando, que tipo de indicadores vão aparecer? Vamos para o trecho, depois a gente vai ler esses indicadores aí.
O ideal é que o self esteja presente em todas as atividades e interações e as partes apropriadas estejam por perto, oferecendo sugestões, combinando suas emoções ou habilidades com o seu self, ou às vezes até mesmo assumindo o controle total do seu corpo. Neste cenário ideal, quando uma parte assume o controle, é com a permissão do self, em vez de ser uma reação automática de intervir e de proteger. Você vê aí o que eu estava falando anteriormente, né? Que eu estava adiantando um pouco para te preparar para esse trecho. Depois que você consegue reorquestrar, e eu gosto dessa palavra orquestrar aqui, porque é como se você tivesse vários instrumentistas e cada um deles estivesse fazendo o seu papel na hora certa. Eles não estão avançando, eles não estão retardando, eles não estão atravessando, eles estão orquestrados, eles estão harmônicos. Então, quando você chega nesse lugar aí, você passa a desfrutar das suas atividades, das suas ações, das suas decisões, dos seus relacionamentos, e você passa a se sentir mais responsável, porque no final das contas você é o piloto dessa nave. Vamos dar uma olhada agora em ponto por ponto que ele qualifica, ele chama de 8 Cs, né? São os pontos que ele qualifica como dimensões, virtudes que passam a desenvolver quando o self está presente. A primeira delas é a clareza, né? Ora, se você tem uma teoria que ela trabalha em cima das distorções de percepção que são causadas pelas nossas feridas traumáticas e passam a imbuir partes nossas da responsabilidade de nos proteger, a gente está falando de um monte de cenários nebulosos em que a gente está atacado por miragens e está se defendendo de coisas que não existem. Então, o primeiro ponto aí é clareza. Você, sem essa distorção aí, você começa a ver melhor e o seu self começa a operar mais. Depois disso, ele traz a curiosidade, que é o centro dessa teoria, né? A curiosidade ela é interessante pelo seguinte: as partes que estão lá para te proteger, elas se sentem especialistas no mundo. Quando você vê uma pessoa que tem muita certeza sobre tudo, ou muita certeza sobre um tema específico, e ela é capaz de brigar, gerar rupturas, ou então gerar sofrimento nos outros por conta dessa certeza, provavelmente, segundo essa teoria, é uma parte tentando proteger aquela pessoa. Quando você passa a libertar essa parte, você passa a ter mais curiosidade. Ora, será mesmo que eu sou uma pessoa tímida? Será mesmo que eu sou uma pessoa antissocial? Será mesmo que eu sou uma pessoa cheia de demandas de controle? Você entende? E você começa a experimentar o outro lado. E isso pode ser libertador, pode ampliar a sua identidade. Um outro ponto interessante aqui, que ele traz como terceiro C, é a compaixão. E eu acho muito madura essa visão de compaixão dele. Primeiro, quando a sua visão não está distorcida pelo sofrimento, você começa a ver melhor o outro, você para de interpretar o outro como alguém que está te atacando. Esse é o primeiro ponto. Quando você para de interpretar isso, isso te gera compaixão porque você vê nos atos do outro também tentativas de defesa. Estamos todos tentando nos defender de ilusões, de miragens. Muito bem. Um terceiro ponto aí é que você consegue passar a equilibrar o que é compaixão e o que é empatia. Por quê? Pessoas que têm feridas traumáticas tendem a ser super empáticas. Então, elas sentem tanto as questões do outro, as dores do outro, as dores do mundo, etc., que elas passam ou a se afastar do mundo para evitar ver demais isso. Eu sou um voluntário aí, já fui assim. Ou tentar mudar todo mundo. Eu também. Tentar mudar todo mundo para ver se as coisas ficam melhores e se as pessoas param de sofrer menos. Ambos os esforços são esforços compulsivos, são esforços que são produto dessa mente traumatizada tentando se proteger, e eles são inférteis, porque na verdade o ideal é você enxergar que o outro tem agência, o outro tem um self lá dentro que precisa ser desenvolvido e para se proteger, para cultivar uma vida mais saudável e mais madura, e isso aí deveria gerar uma compaixão por um eventual sofrimento do outro, mas nenhuma necessidade de intervir e nem de fugir dali. E aí o próximo C desses traços aí, do self quando está liderando, é a coragem. Coragem não só para agir, mas coragem para assumir as responsabilidades do que você faz. Por quê? Se você está vendo com menos distorção, você foge menos. E isso é um raciocínio que a gente vê às vezes no yoga. Se você for procurar algumas falas do Sadhguru, você vai ver que ele fala isso também. Que muitas vezes o medo da vida e a nossa visão turva faz a gente fugir das nossas responsabilidades ou do que é da nossa conta de agir. E quando eu falo coragem aqui, eu não estou falando de ser destemido, não estou falando de não ter medo, estou falando de ser humano presente o suficiente para fazer o que é necessário, o que é da nossa conta. Então, um ser humano liderado pelo self, e aí alinhando um pouco com as falas do yoga, é um ser humano de coragem. Depois a gente chega no próximo C aí, que é a criatividade. Se você não está rígido nas regras que as suas partes criaram para te proteger, e se você está desenvolvendo a sua curiosidade, naturalmente raciocínios laterais vão aparecendo. Como ele chama lá, os pensamentos fora da caixa. Esses pensamentos e essas ideias mais criativas, elas estão muito alinhadas com o mundo real. E aqui é uma interpretação minha, tá? O mundo real, ele é muito complexo para você ser capaz de sempre usar a mesma regra e ela funcionar.
Muito provavelmente você vai ter que sempre estar se reinventando e trazendo abordagens novas, porque os problemas vão se modulando e se desenvolvendo de uma forma que a se tornar imprevisíveis. Nem sempre você vai ter a solução certinha de como sair de uma situação específica. Depois disso, o penúltimo C aí é a conexão. Essa palavra é muito interessante, ela é multifacetada no livro. Por quê? Primeiro, quando você está sendo liderado pelo seu self, você passa a estar conectado com a sua própria energia, com o seu corpo. Eu posso dizer isso por conta própria, eu sinto muito isso. E você passa, essa conexão te protege das desconexões de fora. Isso quer dizer o seguinte, se chega uma identidade, uma pessoa disruptiva, que está ferida, está precisando causar um dano, drenar, criar qualquer tipo de disrupção, você naturalmente vai sair de perto, você vai preservar a sua conexão, você vai identificar mais rápido essas eventuais relações tóxicas. O outro ponto que ele traz interessante aqui, são mais dois na verdade, o primeiro deles é essa sensação de lar, que é você estar se sentindo bem na sua própria pele, tá aí uma coisa que eu muito tempo não senti. Não foi exatamente o sistema familiar interno que me trouxe isso, mas eu consigo ver no desenvolvimento dessa terapia a capacidade da gente ter essa noção de estar em paz na própria pele. E a terceira coisa é, você meio que vibra a sua conexão de uma forma que outras pessoas que estão conectadas te veem. Isso aí posso ser testemunha também disso. Quanto mais conectado você está, assim como você vai começando a fugir, entre aspas, né, desviar de situações de desconexão, pessoas mais conectadas veem que você está em paz, você está tranquilo, elas se aproximam de você. Porque as trocas passam a ser trocas de mais alto nível, você passa a ter mais saúde na troca. E quem não quer mais saúde na troca, né? E por fim, para a gente fechar esse vídeo de hoje, o último C que ele traz aí como características de um self que está liderando a sua vida é a calma. E por que a calma? Porque a visão distorcida perturba muito a nossa mente e ela cria um estado constante de tristeza ou de ansiedade. Porque ou você está triste porque os fatos ruins já estão acontecendo, ou você está ansioso porque eles podem acontecer. E quando você começa a estar mais conectado, mais curioso, mais criativo, mais corajoso e por aí vai, você sente que você está numa conexão com a vida de uma maneira geral e que não é para ficar o tempo todo especulando o que pode acontecer de tragédia. Óbvio que tragédias e infortúnios acontecem, mas se você olhar para trás, você vai ver que elas não estão acontecendo todo dia. Você tem uma janela aí de tempo na sua vida onde muitas coisas não estão acontecendo de ruins e que você pode tocar uma vida com mais tranquilidade, com mais harmonia, que dentro do ponto de vista dele quer dizer uma vida liderada pelo self. Muito bem, a gente chegou no fim aí dessa análise, eu espero que você tenha curtido, eu gosto muito dessa teoria, ela é muito útil para mim até hoje, eu acho até que ela não vai ficar obsoleta por um bom tempo, né, pela riqueza e fertilidade dela. O que você achou desse assunto? Ele tem a ver com o momento que você está vivendo? Você se identificou em alguma dessas partes que eu falei aí? Você consegue ver as suas partes no dia a dia? Me conta aqui nos comentários. E se você curtir essa conversa, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, ou enviar para alguém que você acha que vai curtir também. Isso aí amplifica a minha palavra, né, os temas que eu gosto de trazer e me ajuda a trazer o melhor das minhas leituras para você todos os episódios. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.